palavra avec la parole do Senhor. du Seigneur. Amém? Amen. Hoje a gente vai dar continuidade On va continuer ao nosso estudo que começamos a semana passada, notre étude qui a commencé la semaine dernière, onde Deus nos falava sobre a où Dieu profundidade. nous parlait de profondeur. Onde Deus falou que esse ano de 2026, Où Dieu il a dit que cette année de 2026, nós como filhos de Deus, nous comme fils de Dieu, iremos caminhar nous allons marcher rumo à profundidade. en avant vers la profondeur. E não importa o nível que você Et peu esteja, importe le niveau où tu es, esse ano, querido, cette année, mes você bien-aimés, vai se mexer. tu vas te bouger. Você vai se Tu movimentar. vas te bouger. Tu Amém? vas te movimenter. Glória a Deus. Se você Glória a não Deus. viu o culto passado, Si tu n'as pas vu le culte antérieur, eu quero convidar você a olhar o culto, je veux t'inviter à regarder le culte. porque a semana passada a gente fez um fundamento, Car la semaine dernière, on a fait un fondement, começo le début de tudo aquilo que a gente vai aprender durante o resto do mês. de tout ce qu'on va apprendre le reste du mois. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então, o nome do nosso culto hoje... Não tá ligado. Pardon, je suis désolée. Oi. Então, o nome do nosso culto hoje Le nom du culte d'aujourd'hui, é Cuidado, Chão Escorregadio. Como vencer a dúvida. attention, sol glissant, comment vaincre le doute. Amém? Amen. Você já vê aqui esse afiche, já dá para entender? Vous voyez déjà cette affiche, vous arrivez à peu près comprendre. Cuidado, Attention, cuidado, attention, o chão tá molhado. le sol est glissant. Amém? Et mouillé. Hoje a Amém. gente vai dar continuidade Aujourd'hui, on va donner continuité ao versículo que nós começamos no capítulo 47 de au Ezequiel. verset qu'on va commencer dans le chapitre 47 d'Ézéchiel. E a gente vai se fixar nós somente nesse versículo 4. Et on va se fixer seulement sur le verset numéro 4. Ezequiel 47:4 na NVT diz assim: Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Ézéchiel 47,4 dit « Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Amém? » Amen. Você se lembra que Ezequiel ele estava caminhando Vous vous rappelez que Ézéchiel, il était en train de marcher e a cada 500 metros et à chaque 500 mètres, ele subia de nível. il montait de niveau. E da última vez que nós encontramos, deixamos Ezequiel no culto passado, Et la dernière fois au culte passé, quand on a laissé Ézéchiel, ele estava com a água nos tornozelos. il avait de l'eau jusqu'à ses chevilles. E ele andou mais 500 metros Et il a marché encore 500 mètres. e ele agora chegou ao nível do joelho. Et maintenant, c'est au niveau de ses genoux. Você lembra que na semana passada Vous vous rappelez que la semaine dernière, nós colocamos uma visão como se de alguém estivesse na praia? on avait mis une vision comme si c'était quelqu'un qui était à la plage. Lembra? Vous vous rappelez? Hoje eu trouxe essa outra foto para você, Aujourd'hui, j'ai une nouvelle photo pour vous. porque é exatamente isso. C'est exactement ça. Quando nós vamos para a praia, Quand nous allons à la plage, há pessoas que querem ficar sentadas tomando um sol il y a des personnes qui veulent rester assises à prendre du soleil. e tá tudo certo, né, Et queridos? tout est OK. Tem pessoas que querem ir lá só para comer, Il y a des gens qui vont là-bas juste pour manger, para conversar com os amigos, pour papoter avec les amis, para brincar com os pour amigos. jouer avec les amis. As pessoas que podem também ficar somente ali na beira, Et il y a des personnes qui veulent juste rester au bord, como a gente viu na semana passada, comme on a vu la semaine e dernière. tava tudo certo, ela tava catando somente as conchinhas. Et tout est OK, elle voulait juste prendre les coquillages. Amém? Amen. E você tá de acordo comigo que quando você anda, Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous marchez, quando somente tem água no seu tornozelo, quand il y a seulement de l'eau sur vos chevilles, jusqu'aux não é chevilles, muito complicado. c'est pas très compliqué. Ah, não tem muita força, o mar, La mer, elle a pas tellement de puissance. as ondas que vêm quando ela chega, ela já tá quebrada. Les vagues, quand elles arrivent, elles sont déjà cassées. Então a pessoa pode caminhar, Donc les personnes, elles peuvent marcher, pode parar, elles peuvent s'arrêter. nada vai derrubar a pessoa. Il n'y a rien qui va les faire tomber. Ela vai andando, Elle va marcher. colhendo suas conchinhas. Elle cueille ses petits coquillages. Amém? Amen. E quando eu olho para essa situação de água nos joelhos, Et quand je regarde cette situation d'eau dans les genoux, sur Deux. les genoux, Deus colocou um tipo de pessoa. Dieu il m'a mis un type de personne. Você imagina uma pessoa que vê o mar pela primeira vez. Vous imaginez la personne qui a vu la mer pour la première fois. Não tô falando criança, Je parle pas d'enfant, tô falando de um adulto. je parle d'un adulte. E um primeiro momento ela tá maravilhada com o que ela vê. Et au premier abord, elle est émerveillée par ce qu'elle voit. Ela é talvez curiosa do que tá vendo. Peut-être curieuse de ce qu'elle voit.
Mas de repente ela ultrapassa a curiosidade, Mais tout d'un coup, elle ultrapasse ce levada doute, pela curiosidade, amenée par cette curiosité, ela ultrapassa o medo elle dépasse pardon, la peur e ela decide entrar na água. et elle décide alors rentrer dans l'eau. E no começo a água tá no tornozelo, tá tudo certo. Et au début, bah, l'eau elle est au cheville, donc tout va bien. E finalmente ela chega no nível dos joelhos. Puis après, l'eau elle arrive au niveau des genoux. E aí ela começa que existe algo que tá querendo trazer desequilíbrio para Et ela. elle voit qu'il y a quelque chose qui commence à donner du déséquilibre. Talvez você tenha chegado a Deus, querido, Peut-être que tu es arrivé à Dieu, mes bien-aimés, e começou progressivamente. et ça a commencé progressivement. Você saiu da cadeira, Tu es sorti de la chaise, de telespectadora, être téléspectateur. você se levantou, Tu t'es levé, você começou a ter água nos joelhos, nos tornozelos, tu as commencé à avoir de l'eau au niveau des chevilles. e com pouco de fé, Et avec le peu de foi, progressivamente, progressivement, você chegou ao estado agora de andar e a água está nos seus joelhos. tu es arrivé au stade où il y a de l'eau au niveau de tes genoux. E por mais que você tenha andado devagar, Et même si tu as marché doucement, você está sentindo que agora tu sens maintenant tem uma força contrária qu'il y a une force contraire trazendo desequilíbrio para qui te você. déséquilibre. Amém? Amen. Que dificulta o seu progresso. Qui rend difficile ton progrès. O que é que faz você escorregar? Qu'est-ce qui te fait glisser? Amém? Amen. Quantos de nós já não passamos em lugares Combien d'entre nous ne sommes pas passés dans des endroits e que a gente viu essa plaquinha aqui, et qu'on a vu cette petite plaque, affiche, porque tem pessoas que estão ali limpando parce qu'il y a des personnes qui sont en train de nettoyer e por questão de segurança, et pour une question de sécurité, sécurité, eles colocam essa placa ils mettent cette affiche justamente para chamar a sua atenção, justement pour captiver ton para attention, você andar com cuidado, pour que tu marches avec précaution porque o chão está molhado. parce que le sol il est mouillé. Da mesma forma, quando a gente está dirigindo, De la même façon, quand on conduit, existem áreas que são mais propensas a ter verglas. il y a des secteurs qui parfois ils sont plus propices à avoir du verglas. Então, existe ali um painel Donc il existe un panneau nos advertindo. qui nous avertit, Eu quero falar em francês, não, mas anda devagar, roule doucement, porque essa estrada, car cette route, ela tem ali ela pode estar tendo verglas, pode deslizar. elle peut avoir du verglas, donc elle peut glisser. E, consequentemente, pode haver uma colisão. Et donc, il peut avoir une collision. Então, quando Deus está nos chamando Et quand Dieu il nous appelle para fazer atenção ao chão escorregadio, pour faire attention à ce sol glissant, ele não está falando do chão físico, il ne parle pas du sol physique, que seja a calçada, que ce soit la chaussée, que seja a estrada, que ce soit la route, mas ele está falando de um chão espiritual. mais il parle d'un sol spirituel. A gente pensa muito na queda física, On pense beaucoup à la chute physique, mas na verdade o que Deus quer trazer para nós essa noite mais en vrai, ce que Dieu il veut rapporter pour nous cette é soirée, que nós precisamos ter cuidado para não cair espiritualmente. c'est que nous devons faire attention de ne pas tomber spirituellement. E o primeiro lugar Et le premier endroit que nós caímos où nous chutons, está aqui na mente. c'est dans nos pensées. Cuidado com a dúvida. Attention au doute. Quem não, queridos? Qui Bon. n'a jamais. Posso? Não posso? Bon, É- je peux, je ne peux pas. Sou o suficiente? Suis-je assez? Será que eu posso fazer aquilo que Deus me chamou? Est-ce que je peux vraiment faire ce que Dieu m'a appelé? Não, mas será que foi Deus mesmo que falou? Mais est-ce que c'était vraiment Dieu qui a dit? Não, mas quando tem duas cores é difícil de decidir. Mais quand il y a 2 couleurs, c'est un peu difficile de choisir. Mas quando tem 10, Mais quand il y a 10, é mais difícil c'est ainda. encore plus difficile. Você conhece isso? Vous A connaissez ça? dúvida, Ce doute. às vezes, Parfois, não é nem entre o pecado e o não pecado. c'est même pas entre le péché et ce qui n'est pas péché. Mas tem gente que tem dificuldade Mais il y a des personnes qui ont une difficulté de decisão. de décision. Sabem que tem que tomar uma decisão, Ils savent qu'ils doivent prendre une décision, mas fica em cima do muro mais ils sont au milieu du muret e de tanto pensar, et de tellement penser, e de tanto pensar, e de tanto pensar, tellement penser, o tempo vai le passando, temps il va passer, as dúvidas vão continuando, talvez a aumentar, les doutes elles persistent et elles augmentent, e a pessoa não se posiciona. et la personne elle se positionne pas.
Amém. Amen. Eu creio que você, como crente, querido, Et je crois que vous, comme chrétien, deve já ter entendido que o diabo existe vous avez déjà compris que le diable, il existe e ele é bem real. et qu'il est bien réel. Amém? Amen. Quando nós olhamos as escrituras, Et quand nous regardons les Écritures, a primeira aparição dele, sa première apparition, nós nos encontramos ali naquele encontro com a serpente. on le retrouve au moment de la rencontre avec le serpent. Até então, Jusque-là, ninguém nem sabia quem era o diabo. personne ne savait qui était le diable. Ninguém nem tinha ouvido falar dele. Personne n'en avait entendu parler. Mas apesar, Mais malgré tout, naquele momento ali de conversa com Eva, dans ce moment de discussion avec Ève, que ele aparece. il apparaît. Apesar dele não ser o personagem principal da cena, Même s'il n'est pas le personnage principal du moment, mas ele é o que mais aparece. mais c'est celui qui apparaît le plus. Mas ele é o que mais nós nos lembramos. C'est celui qu'on se rappelle le plus. Amém? Amém. Ele como coadjuvante, como ator coadjuvante, Comme acteur secondaire, ouais. ele atraiu toda a atenção Il a para ele. attiré toute l'attention vers lui. Amém? Amen. E qual foi a estratégia utilizada pelo diabo? Et quelle était la stratégie utilisée par le diable Naquela bela atuação ali no Jardim do Éden. dans sa belle action du Jardin d'Éden? A dúvida. Le doute. Amém? Amen. Gênesis 3, 1:6, ele diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não coma e nem sequer toque, mentira, porque Deus não disse que não era para tocar, no fruto daquelas árvores, e se o fizerem, vocês morrerão. Versículo 4, e claro que vocês morrerão, é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Genèse 3, du verset 1 à 6 dit: Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Ela Glória a não Deus, precisou de Ela- mais nada. Elle n'a pas eu besoin de rien de plus. Ela somente semeou a dúvida. Elle a juste semé le doute. Ela jogou a semente de dúvida Ela- sobre Eva. Elle a juste mis la semence du doute sur Ela não Ève. implorou Eva para comer. Elle n'a pas supplié d'Ève de Ela não manger. sucou a mulher para Ela balançou a mulher para comer. Elle n'a pas secoué Ève pour qu'elle mange. Abre a tua boca, criatura, e come. Ouvre ta bouche, créature, et mange. Não. Non. Ela simplesmente Elle a seulement depositou a dúvida daquilo que Deus tinha falado. Elle a seulement mis le doute de ce que Dieu avait dit. Ele não mudou, querido, a forma de agir Et il n'a pas changé sa façon de faire nos dias de hoje. dans nos jours présents. Da mesma forma, ele faz comigo e com você. Et la même forme, il fait avec nous. A dúvida, Le doute, ele é semeada na nossa mente. il est mis dans notre esprit. E a dúvida que é semeada na nossa mente Et le doute qui est mis dans notre esprit nos faz escorregar nous fait glisser e nos faz cair. et nous fait tomber. Amém? Amen. Significado de dúvida é uma falta de certeza em relação a alguma coisa.
é uma incerteza sobre a veracidade de um fato, é uma confusão ao afirmar ou negar algo, é uma ausência de convicção diante de muitas opiniões ou possibilidades, é uma ausência de fé, de crença e de ceticismo. Amém? Ce que veut dire le doute, c'est le manque de certitude en relation à, l'incertitude sur la véracité d'un fait, la confusion d'affirmer ou de nier quelque chose, c'est le manque de conviction devant plusieurs options ou opinions, le manque de foi, de croyance, céticisme. Amém? Amen. Eu não sei se somente Je ne sais pas si seulement moi, eu sofria muito je souffrais beaucoup com a dúvida, de doute. mas eu creio que essa palavra que Deus trouxe para nós Mais je crois que cette parole que Dieu a mis pour nous é uma libertação para mim, para você. est une libération pour nous. Amém? Amen. Ai, Jesus. Você já se perguntou como é que a sua mente constrói a sua mentalidade ao redor? Vous vous êtes déjà demandé comment votre esprit construit la réalité qui est autour de vous? Você já pensou como é que a sua mente ela prepara os pensamentos dela? Vous avez déjà demandé comment votre esprit formule les questions? É incrível pensar, queridos, como a nossa mente, C'est incroyable de savoir comment notre esprit, ela parece o FBI. on dirait le FBI. Amém? Amen. É um detetive persistente C'est un détective persistant que está sempre buscando qui cherche tout le temps evidências des évidences, que venham validar as crenças que nós já temos. des évidences qui vont venir valider les croyances qu'on a. E preste atenção, Et faites faites attention. attention, Ele vem validar il vient valider aquelas crenças ces croyances que nós não costumamos questionar. que nous n'avons pas forcément l'habitude de questionner. Você já se pegou nessa situação? Est-ce que tu as déjà été dans cette situation? Diversas oportunidades na sua vida para fazer. Plusieurs opportunités dans ta vie pour que tu puisses faire. Algumas decisões importantes que você precisa tomar. Des décisions importantes que tu as besoin de prendre. E que você precisa tomar e precisa tomar logo. Et que tu as besoin de prendre et rapidement. Mas finalmente, Mais finalement, mais você pensa, plus tu penses, mais o negócio vai se enlarguecendo. plus c'est large. Era um caminho, Il y avait un chemin, e depois você aparece outro, maintenant il y en a un autre, e depois um et après outro, un autre. e de repente você fica com mais dúvida do que no começo, quando você começou a pensar. Et au final, tu as plus de doutes qu'au début lorsque tu avais commencé à penser. Amém? Amen. E como é que a gente pode resolver? Et comment on peut résoudre ça? Como é que isso pode ser revelado, na verdade? Comment ça peut être révélé? Amém? No trabalho, se você desconfia que não é valorizado no emprego, você interpretará cada silêncio como uma rejeição. Se carrega a convicção de que nada dá certo, seu olhar vai ignorar as pequenas vitórias que abrem um caminho. Na vida familiar, por exemplo, se você acredita que a sua família é imperfeita, você verá apenas as suas imperfeições e não o esforço silencioso de cada membro. Amém? Quando você tem um novo relacionamento e esse relacionamento falha, automaticamente você pensa, eu não nasci para ter uma família. Vamos avançando. Nossa vida com Deus. Se Deus não me traz a cura, é sinal que Ele não... Se Deus não me abençoar com o pedido que eu fiz na oração, eu vou interpretar essa negação de Deus como um abandono. Amém? Les façons dont le doute il peut se révéler. Donc, au travail, si on doute qu'on n'est pas valorisé dans notre travail, on va interpréter chaque silence comme un rejet. Si par exemple, on a une conviction de que rien ne va marcher, notre regard il va ignorer les petites victoires qui vont nous ouvrir le chemin. Amen. Dans la vie de famille, si tu crois que la famille que ta famille elle est imparfaite, tu verras seulement les imperfections et pas les efforts silencieux de chaque membre de la famille. Amen. Quand tu as une nouvelle relation et que cette relation elle marche pas, automatiquement tu vas penser je suis pas née pour avoir une famille. Et aussi dans la vie avec Dieu, si Dieu il ne me donne pas la guérison, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ou alors si Dieu il ne me bénit pas avec une demande que je lui ai faite en prière,
je vais interpréter ça comme une négligence ou cette négligence comme un abandon. Amém? Amen. Glória a Deus, queridos. Na Glória a verdade, Deus. é uma tendência natural da mente, C'est une tendance tendance naturelle, naturelle de pensar, de selecionar de sélectionner e interpretar et interpréter e lembrar, et rappeler confirmando en confirmant aquilo que você já acredita. ce qu'on croit déjà. Amém? Amen. No seu trabalho, você desconfia que você não é valorizado no emprego, Dans ton travail, tu penses que tu n'es pas assez valorisé dans ton travail. porque a dúvida já Parce existia. qu'en fait, le doute, il était déjà là. O que está acontecendo Ce hoje, qui arrive aujourd'hui, você vê isso como uma rejeição, tu vois ça comme un rejet porque a dúvida já existia na sua mente. parce que le doute, il était déjà dans ton Amém? esprit. E Amen. se a gente não cuidar, Et si vous ne faites pas attention, isso vai tornar uma prisão para nós. ça va être une prison pour nous. Amém? Amen. E como nós podemos Et vencê-la? comment pouvons-nous la vaincre? Eu não sei você, Je ne sais pas vous, mas quando eu penso em dúvida e penso na Bíblia, mais quand je pense au doute et je pense à la Bible, qual o homem na Bíblia que a gente lembra que duvidou? quel homme dans la Bible on pense qui a douté? O apóstolo Tomé. L'apôtre Thomas. Amém? Amen. E sabe, queridos, que muito tempo, Et nous savons, mes amis, que pendant beaucoup de temps, quando eu li essa história de Tomé, quand je lisais cette histoire de Thomas, eu sempre olhei para ele j'ai toujours regardé como um mau exemplo. comme un mauvais exemple. Mas como é que pode? Mais comment ça se peut? Aquele homem andou com Jesus Cet homme, il a marché avec Jésus. e ainda Et en duvidou. plus, il doute. Amém? Amen. É verdade que ele, como um apóstolo, C'est vrai que lui, comme apôtre, como um discípulo, comme un disciple, que andou 3 anos no ministério de Jesus na qui a terra, marché 3 ans dans le ministère de ele Jésus não sur deveria terre, ter deixado a dúvida il n'aurait pas dû laisser le doute se instalar. s'installer. O próprio Jesus até disse para Et ele, le propre Jésus lui a dit, mais na frente a gente vai ver, plus après, on verra, ele diz assim, pare de duvidar e creia. arrête de douter et crois. Mas eu creio, queridos, que nós temos muito a aprender com esse exemplo. Mais je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre avec cet E o exemple. primeiro exemplo Et le premier exemple que a gente tem é confronte a sua dúvida. Et le premier exemple que l'on a, c'est confronte ton doute. Amém? Amen. Até hoje a dúvida é tratada como um tabu dentro da igreja. Mais, même à nos temps d'aujourd'hui, le doute, il est traité comme un sujet tabou dans l'Église. Amém? Duvidar Amém. é sinônimo de fraqueza. Douter, c'est un synonyme de faiblesse. Duvidar é sinônimo de vergonha, Douter, c'est synonyme de de honte. honra. Mas a verdade, meu querido, Mais la vérité, mes bien-aimés, é que a dúvida existe. c'est que le doute, il existe. Amém? Amém. E ela precisa ser vencida. Et il a besoin d'être vaincu. E você vence a dúvida Et tu vas vaincre le doute, não se escondendo, pas en te cachant, mas afrontando. mais en l'affrontant. A melhor forma de vencer a dúvida La meilleure façon de vaincre é le doute, confrontando-a. c'est en le confrontant. Vamos prestar atenção. Regarde. Se Eva, Si Ève, ela tivesse elle avait confronté a serpente le serpent no momento que ela veio falar com au ela, moment où elle est venue parler avec elle, no momento da tentação, au moment de la tentation, Deus realmente disse aquilo. Dieu a vraiment dit cela. Ela, em vez de ter que procurar Deus, Elle, au lieu d'aller chercher Dieu, peraí que eu tô com uma dúvida. attends, j'ai Não j'ai un faço doute. nada se eu tô com dúvida. Attends, j'ai un doute. Je fais rien si Não j'ai des como doutes. fruta, não como nada, não recebo nem conselho. Je ne mange pas de fruits, je ne reçois même pas des conseils. Eu vou ali perguntar àquele que falou. Je vais aller demander à celui qui a parlé. Você imagina que se você fizer isso, T'imagines que si tu fais se ça, Eva tivesse feito si isso, Ève aurait fait ça, o pecado não teria entrado no le mundo. péché ne serait pas rentré dans le monde. Amém? Amen. Por que que eu e você Pourquoi toi et moi, temos tanto medo de Nous avons- confrontar nous avons tellement peur de confronter a dúvida? le doute? Querido, é uma bênção fazer isso. Mais bien aimé, c'est une bénédiction de faire ça. Preste atenção.
prenez attention. Nós não gostamos da confrontação, né? Assim. On n'aime pas la confrontation. Mas digamos aqui, se você está em pecado, Mais si vous êtes en péché, si on est se en o péché, Espírito Santo não vier confrontar aquela pessoa que está no pecado, et si le Saint-Esprit vient pas confronter cette personne qui est dans le péché, ela vai continuar no pecado. la personne, elle va continuer dans le péché. Mas uma vez que ela é confrontada, Mais une fois que cette personne est confrontée, ela tem a opção elle a l'option de deixar o pecado de laisser le péché e ser et livre. d'être libre. Amém? Amen. Então, queridos, a confrontação Alors, mes bien-aimés, cette confrontation é uma libertação, est une libertation, une deliverance. délivrance. Amém? Amen. Da mesma forma, De la même façon, se você não confrontar essa si on dúvida, ne confronte pas ce doute amém, que tá aí no fundo do seu qui est au coração, fond de ton cœur, que tá ali remoendo ali na tua qui mente, remue dans ton esprit, você nunca agirá em fé. tu agiras jamais en foi. Amém? Amen. Não é errado um novo convertido ter dúvidas. Ce n'est pas mauvais qu'un nouveau croyant, il ait des doutes. O erro L'erreur, é permanecer nessa dúvida. c'est rester dans ce doute. Amém? Amen. Amém? Glória a Deus. Gloire à Dieu. E eu creio que assim, que quando a gente olha para nós, Et je crois que quand nous regardons, nós no começo da nossa caminhada, nous, au début de notre marche avec Jésus, nós lembramos que nós também tínhamos muitas dúvidas. nous nous rappelons aussi que nous avons beaucoup de doutes. Porque é tudo muito novo, Parce que tout est nouveau, muitas coisas para poder assimilar, il y a de nouvelles choses à assimiler, tanta coisa que eu aprendi. il y a tellement de choses que j'ai appris. E hoje eu estou sendo confrontada com uma outra Et verdade. maintenant, je suis confrontée avec une Então autre é vérité. normal que a dúvida se levante. C'est normal que le doute se lève. Amém? Amen. Não é comum C'est pas commun. alguém que já está no nível dos joelhos, Quelqu'un qui est au niveau des genoux, alguém que já está no nível da cintura, quelqu'un qui est déjà au niveau des hanches, alguém que já está ali nadando com o Senhor como Tomé estava. quelqu'un qui nage comme Thomas. Qui Amen. était- Amen. Mas mesmo assim pode acontecer. Mais même dans ces cas, ça peut E arriver. tá tudo certo, Et c'est querido. ok. Amém. Amen. Cuidado, se você não confrontar. Eu até Faites- escrevi. Faites attention. Eu até escrevi porque acho que é bem mais fácil para você pegar. Cuidado. Se você não confrontar as suas dúvidas mais íntimas, e eu posso colocar em parênteses as menores, não pense que elas foram apagadas, mas elas estão ali silenciosamente enraizadas, causando danos. Amém? Attention. Si vous ne confrontez pas vos doutes les plus intimes, les plus petites, Uhum. ne pensez pas qu'elles vont être effacées. Mais elles sont là, silencieusement enracinées, et elles vont causer des Dedega. dégâts. Amém? Amen. Então, a questão é, se você está com dúvida, La question c'est, si vous avez des doutes, não esconda essa dúvida. ne les cachez pas ces doutes. Mas, ao contrário, Mais au contraire, coloque a face à luz mettez-la face à la lumière e faça Jesus. et face à Jésus. Amém? Amen. Do que você duvida? De quoi est-ce que tu doutes? Tem ideia do que as suas dúvidas mais profundas? Est-ce que tu as une idée de tes doutes les plus profonds? Tire um tempo, queridos, Prenez un temps e separe et sépare. quais são as dúvidas mais persistentes que você tem. Quels sont les doutes les plus persistantes que vous avez? Eu trouxe alguns exemplos, J'ai pris quelques exemples. porque talvez você esteja preocupado nas dúvidas do que eu vou fazer Parce que peut-être vous êtes préoccupé par qu'est-ce que je vais faire no meu ministério, dans mon ministère, na minha vida dans ma vie profissional. professionnelle. E tudo isso é bom. Et ça, c'est très bien. Mas se você não afrontar as dúvidas Mais iniciais, si tu n'affrontes pas les doutes du début, que estão ali escondidas dentro da tua mente, qui sont cachés dans votre esprit, e que são elas que impedem você de avançar, de Isso. decidir. et ce sont elles qui t'empêchent d'avancer et de décider. Tá todo mundo entendendo? Tá todo Est-ce que mundo tout tão le monde calado? comprend? Tout le monde est ici. Vou listar aqui umas dúvidas aqui, queridos. Je vais faire une liste des doutes. Talvez estejam aparecendo dúvida para você. Existe um Deus realmente? Jesus é quem ele diz que é. Essa aí eu tinha. Amém? Quem é Deus? Ele é realmente Jesus? Ou é o Buda? Ou é o Alá? Deus realmente me ama? A fé em Jesus realmente muda as pessoas? Pode ser uma dúvida que você tenha. Porque Deus não está respondendo às minhas orações.
Por que há tanta controvérsia entre os cristãos sobre a Bíblia? Essa aqui é forte, né, irmãos? Por que Deus permite tanta dor e tanto sofrimento no mundo? Todo mundo tem essa, né? Amém. Donc, il y a une liste de plusieurs doutes que l'on peut avoir. Donc, existe-t-il un Dieu? Jésus est-il vraiment celui qu'il dit être? Qui est Dieu? C'est réellement Jésus ou alors peut-être Bouddha ou alors Allah? Dieu réellement, est-ce que Dieu il m'aime réellement? Est-ce que la foi en Jésus, elle change vraiment les personnes? Ou alors on peut avoir le doute comme pourquoi Dieu il ne répond pas à mes prières? Ou alors pourquoi il y a tellement de controverses entre les chrétiens à propos de la Bible? Amen. Et pourquoi Dieu il permet tellement de douleurs et de souffrances dans ce monde? Amen. Amen. Sabe que essas dúvidas Vous savez que ces doutes não resolvidas, qui ne sont pas résolus, não confrontadas, pas confrontés, podem ser o motivo que você tem dificuldade de decidir na sua vida hoje? peuvent être le motif pour lequel vous n'arrivez pas à décider votre vie aujourd'hui. Você, como cristão, seja honesto. Não precisa responder para mim, não. Amém? Vous, comme croyant, vous n'avez pas besoin de me répondre, mais soyez honnête. Seja honesto. Soyez honnête. Responda a você mesmo. Répondez-vous à vous-même. Você tem resposta para todas essas perguntas? Vous avez des réponses pour toutes ces questions? Você já se perguntou? Vous vous êtes déjà posé? Você já perguntou ao Espírito Santo? Vous avez déjà posé ces questions au Você já Saint-Esprit? perguntou a Deus? Avez-vous déjà posé ces questions Já à Dieu? parou um tempo Est-ce que vous avez déjà arrêté un temps, e de face a face, pendant un temps de face à face, tête à tête, tête à tête, com Deus avec Dieu, e dizer assim, Senhor, et de se dire, Dieu, eu preciso colocar as coisas no claro. j'ai besoin d'avoir les choses au clair. Não é errado, queridos. Ce n'est pas mauvais. Deus, ele entende. Dieu, il comprend. Ele sabe, ele conhece o seu Il coração. sait et il connaît vos cœurs. E ele tem vontade que você suba de Et nível, il a envie que vous montez de niveau, que você se movimente. que vous vous mouvementez. Mas se você não resolver Mais si tu ne résous pas as questões ces básicas questions basiques da fé, de la foi, você nunca vai avançar. tu ne vas jamais pouvoir avancer. Ou vai avançar assim, Ou alors tu vas avancer comme ça, mancando. en Amém? boitant. Deixar essas dúvidas sem resposta Laisser ces doutes sans réponse, não é a melhor alternativa. c'est pas la meilleure alternative. Mas ao contrário, Mais au contraire, tente resolver. essaye de les résoudre. Olha o que Deus nos diz. Regardez ce que Dieu nous dit. Se você quer destruir algo, Si tu veux détruire quelque chose, primeiramente você precisa saber o porquê ele está ali. tu dois d'abord savoir pourquoi il est là. Se você quer destruir essa dúvida, Si tu veux détruire ce doute, por que essa dúvida está ali? pourquoi ce doute il est là? Trouxe uma outras listinhas aqui pra gente, amém? J'ai pris d'autres petites listes pour nous. De post-it. Des post-it. Algumas dúvidas, elas podem ser criadas. Você sabia? Certaines doutes, elles peuvent être créées. Primeiro, pelas circunstâncias que nós enfrentamos. Dias difíceis podem nos levar à dúvida. Autre bien? Ah, c'est... Ok. Donc, par les circonstances que nous avons confrontées. Voilà. Donc, des journées difficiles redis. par des circonstances qui ont été... nous ont affrontés. Nous affrontons. Des jours J'explique. difficiles. Par les circonstances auxquelles nous affrontons. Par exemple, si on a des difficultés aujourd'hui, s'il y a des situations difficiles dans ma vie, j'ai du mal à croire que Dieu m'aime vraiment. J'ai du mal à croire que Dieu est avec moi. J'ai du mal parce que dans tout le bazar qu'il y a dans ma vie aujourd'hui, j'ai du mal vraiment. Et ça, c'est le doute qui s'installe. C'est le doute causé par les circonstances. C'est pour ça que dit, les jours difficiles peuvent nous amener a une semence de doute. Amém? Outro segundo, pela emoção. Às vezes a nossa fé, ela é construída pelo sentimento, querido. Ai, eu me arrepiei todo no culto. Tem assim, queridos? Pura emoção. Pode traduzir, Par irmão. nos émotions. Parfois, notre foi, elle est construite par nos sentiments. Parfois, Amém? Amen. Parfois, on a des frissons pendant le culte et on se dit « Ah, waouh, c'était puissant ».
Às vezes a gente está no louvor, Parfois, on est pendant la louange. a pessoa está ali chorando, se acabando. La personne, elle commence à pleurer. Querida, eu não estou julgando ninguém, viu? Je juge personne. Amém? Amen. Mas eu digo por nós mesmos. Mais pour nous-mêmes. Às vezes aquilo ali é simplesmente emoção. Mais parfois, ça, c'est juste de l'émotion. Amém? E é o que Amém. diz aqui, pela emoção, Et c'est ce qui est dit là. Par l'émotion, a nossa fé pode ser construída notre foi, elle peut être bâtie na emoção. sur l'émotion. Amém? Amen. Outra, por outras pessoas. Por exemplo, alguém que é criado em uma família onde o pai segue Jesus, ou, por exemplo, que está numa igreja e tem um pastor, mas um dia esse homem de Deus cai. Aí, um dia ele cai, então a pessoa pensa que não há motivo para ficar em Cristo. Você já viveu isso? Amém, queridos. Donc, par d'autres personnes aussi. Si, par exemple, on est élevé dans une famille où le père, il suit Jésus, ou alors c'est le cas d'un pasteur, mais un jour, ce pasteur ou ce père, il tombe Dans le péché. dans le péché. Et donc, en fait, cette personne, elle va penser, ah non, mais j'ai pas de raison pour rester ici. Amém. Amen. O próximo. A dúvida pode ser criada por causa de um relacionamento com um pai abusivo ou ausente. Amém? Então, preste atenção, alguns dos maiores ateus mais famosos, ateus, queridos, eles tinham um pai ausentes ou abusivos. Eles ligam a paternidade terrena à paternidade celestial. Ça peut être aussi par une relation avec un père qui n'était pas présent ou alors qui était abusif. Donc, plusieurs des athées, les plus fameux, les plus célèbres, ils avaient des pères qui étaient soit pas présents, soit abusifs. Amen. Et ça, ils ont lié cette paternité terrestre à la paternité célestielle de Dieu. Celeste. Amém? Então aqui são alguns pontos Ici, ce sont quelques points que vai nos desafiar a encontrar o porquê da nossa où dúvida. on va avoir des défis pour savoir les réponses de nos doutes. E uma vez que você identificou, Et une fois qu'on a identifié, é momento de erradicá-la. c'est le moment de les éradiquer. Amém? Amen. Então a gente tem que encontrar a resposta Donc, on doit trouver les réponses na fonte certa. dans la bonne source. A Bíblia fala de um outro caso também de alguém que duvidou. La Bible, elle nous parle aussi d'une autre personne qui a douté. Foi João Batista. Jean-Baptiste. Amém? Amém. Ele estava preso Il était incarcéré. e ele diz assim, ele manda os seus discípulos, Il a dit, il a envoyé ses disciples. manda falar com Jesus Envoie ses disciples parler à Jésus. e ele manda fazer uma pergunta. Et il leur dit de poser une question. Mateus 11, 2-5, ele diz assim, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, ele mandou que os seus discípulos fossem perguntar, você é aquele que estava por vir, o Messias, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim nenhum motivo de tropeço. Matthieu 11, du verset 2 au 5 dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, est-ce que tu es celui qui doit venir ou devenons-nous en attendre un autre? Amen. Jésus leur répondit, allez apporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, Amen. les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amém. Amen. João, quando ele teve dúvida, Jean, quand il a eu un doute, ele não foi perguntar a nenhuma outra il pessoa. n'est pas allé demander à une autre personne. Ele estava preso, Il était incarcéré, mas ele mandou os seus discípulos perguntar a Jesus. mais il a demandé à ses disciples És d'aller tu? demander à Jésus, És tu? est-ce que c'est toi? É isso que eu e você precisamos fazer, Et queridos. c'est ce que nous avons besoin de faire. Se você está com dúvida, Si vous avez des doutes, pergunte a Jesus. demandez à Jésus. E a resposta de Jesus é interessante. Et la réponse de Jésus est intéressante. Os discípulos perguntam, Les disciples ils demandent, é você o Messias? c'est toi le Messie? Ele não disse sim, Il n'a pas dit oui, ele não disse il não. n'a pas dit non. Ele disse, olhe e veja. Il a dit regarde,
Olha ao redor. Regardez autour de vous. O que está Qu'est-ce qui acontecendo? se passe? Pessoas estão sendo Des transformadas, personnes sont transformées, curadas, guéries, libertas. libérées. E aquele povo, quando viu o acontecimento, Et ce peuple, en voyant ce qui se passait, o testemunho daquilo que estava ce acontecendo, témoignage de ce qui se passait, as pessoas que estavam sendo abençoadas pela vida de Jesus, les personnes qui étaient bénies par la vie de eles Jésus, voltaram para João Batista com a resposta. ils sont revenus vers Jean-Baptiste avec la réponse. E isso nos ensina algo. Et ça nous enseigne quelque chose. Aquele que você conhece, Celui que vous connaissez, que já conhece Jesus, qui connaît déjà Jésus, você vê transformação na vida dessas pessoas? vous voyez une transformation dans sa vie? Você vê uma mudança depois que essas pessoas conheceram Jesus? Est-ce que vous voyez un changement dans la vie de ces personnes avant et après Jésus? Porque o que acontece, a gente não quer admitir, né? Assim. Parce que parfois on ne veut pas juste admettre, Mas a gente está visível, queridos. mais on est... Ser visível, en C'est fait. visible. Amen. Amen. E agora eu quero perguntar sobre você. Et moi, je veux vous demander à propos de vous. Talvez você não tenha visto uma grande transformação na sua vida, Parfois, vous ne voyez pas une grande transformation dans votre vie. porque talvez você esteja no começo, Parce que peut-être que vous êtes au début. mas será que não tem uma paz no seu coração Mais est-ce qu'il n'y a pas une paix dans votre cœur depois que você ouviu falar de Jesus? après que vous ayez entendu parler de Jésus? Depois que você começou a vir o culto? Après que vous êtes venu voir le culte? Depois que você começou a ler a Bíblia? Après que vous avez commencé à lire la Bible? Depois que você começou a orar? Après d'avoir commencé à prier? Uma paz sobrenatural Une paix que surnaturelle excede todo entendimento. qui excède toute compréhension. Amém? Amen. Olha ao redor Amen. Regarde autour de toi. e olhe dentro de você. Et regarde en toi. Amém? Amen. Outro cuidado que a gente tem que ter, uma fé rasa, Attention, qu'est-ce que je peux dire? que a gente tem que ter. Ah, on doit avoir... Faites attention. Faites attention, une foi Ne pas superficielle. avoir- Ne pas avoir une foi superficielle. Amém? Amen. A Bíblia diz que logo depois que Jesus ressuscitou, La Bible a dit qu'une fois que Jésus l'a ressuscité, ele aparece aos il discípulos, apparaît aux disciples. que eles estavam ali todos trancados com medo. Ils étaient tous enfermés avec peur, Mas a Bíblia diz que Tomé não estava ali. mais il dit que Thomas n'était pas là. Amém? Amen. João 20, 24 25 diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi o sinal dos pregos na mão dele, ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum eu acreditarei. Jean 20, versets 24 au 25 dit É forte. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Quantos de nós, né, queridos? Combien d'entre nous? Você quer conhecer a fé de uma Tu veux pessoa? connaître la foi de quelqu'un, Ou quer conhecer a tua fé? ou tu veux connaître ta foi? Amém? Amen. Olha a pessoa como ela reage no momento de crise, Regarde comment la personne, elle réagit dans des moments de crise, no momento de incerteza, dans des moments d'incertitude, no momento de provação. de turbulence. Amém? Amen. Tomé, ele não vivia ele não tinha uma fé sólida. Thomas, il n'avait pas une foi solide. Ele tinha uma fé rasa, Il avait une foi superficielle, sem profundidade. sans profondeur. Apesar de ter andado com Jesus, Même s'il a marché avec Jésus, ele não deixou a sua fé se enraizar. il n'a pas laissé sa foi être enracinée. Para ele, eu precisava ver para crer. Pour lui, j'avais besoin de voir pour croire. Mas há algo que podemos salientar nessa atitude de Tomé. Mais il y a quelque chose que l'on peut Parler, parler dans l'attitude de Thomas. ele foi sincero, Il a été sincère, ele foi il a honesto. été honnête. Queridos, quantos que estavam ali provavelmente pensaram a mesma coisa? Combien d'autres personnes qui étaient là et ils pensaient les mêmes choses? Hã? Não. Mas ele foi o único que teve coragem de dizer, não, eu não creio. C'est le seul qui a eu le courage de dire non, je crois pas. Tenha coragem de expressar as suas dúvidas. Ayez le courage d'exprimer vos doutes. Tenha coragem de falar para Jesus aquilo que está perturbando você, as dúvidas. Ayez le courage de dire à Jésus qu'est-ce qui vous perturbe, vos doutes.
E mais interessante ainda é que ele permaneceu do lado dos apóstolos, Et le plus incroyable, c'est qu'il est resté à côté des apôtres, duvidando, en doutant, mas ficou. mais il est resté. Amém? Amen. Ele não foi pedir ajuda aos sacerdotes. Il n'est pas allé demander de l'aide aux sacerdotes. Ele não foi pedir ajuda aos fariseus. Il n'est pas allé demander de l'aide aux pharisiens. Ele não foi pedir ajuda a ninguém para Ele- clarear suas ideias. Il est allé demander de l'aide à personne pour éclairer ses doutes. Ele permaneceu com seus amigos apóstolos. Mais il est resté avec ses amis apôtres. A gente deve ter cuidado, On doit faire attention. porque existe uma imensa diversidade dentro da igreja evangélica, não é assim? Car il existe une vaste diversité dans l'église évangélique. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre, para que a gente possa ter um entendimento, porque eu creio que uma das maiores dúvidas que nós temos como cristãos, Je vais parler un petit peu des parce doutes que nous avons quand il y a nous sommes chrétiens. une des doutes qu'on a en tant que chrétien est de dire, mais pourquoi telle église, elle le dit ça? Telle église, elle le dit ceci. E ça crée des doutes dans notre esprit. Amen? A Bíblia diz que a reforma protestante ela foi um movimento de rompimento com a igreja católica. La réforme protestante, c'était un mouvement qui a rompu l'Église Avec avec l'Église l'Église catholique. Amen? Que foi iniciado em 1517 na Alemanha, Et ça a commencé en 1517 en Allemagne, quando Martim Lutero, quand Martin Luther, ele publica ali as suas 95 teses, il a publié ses 95 thèses, que resultou na formação qui a fait le résultat de la formation de várias denominações protestantes. de plusieurs dénominations protestantes. Então, o protestantismo ele abrange uma grande gama Alors, les églises protestantes, c'est plusieurs branches de denominações. de plusieurs dénominations. Então, cada uma com seus próprios ênfases, Et chacune, elles ont ses propres façons de faire. Oui. suas teologias, Sa théologie, suas práticas. ses pratiques. E apesar da divergência teológica, Et même s'il y a beaucoup de divergences théologiques, todas elas têm algo que os une, elles ont toutes quelque chose qui les unit, que é o Evangelho de Jesus Cristo. qui est l'évangile de Jésus-Christ. Então, é fácil você encontrar uma igreja evangélica Donc c'est facile de trouver une église que évangélique difere da outra, qui est différente de l'autre por causa das suas doutrinas. à cause de ses doctrines. A gente pode encontrar, por exemplo, uma igreja On peut rencontrer par exemple une église que é bem famosa no Brasil. qui est très célèbre au Brésil. Não vou dar o nome da denominação, Je ne vais pas donner son nom, mas nessa igreja as mulheres não podem cortar o cabelo, mais dans cette église, les femmes, elles n'ont pas le droit de se couper les cheveux. elas não podem colocar brinco, Elles peuvent pas mettre de bouts d'oreilles, elas não podem se elles maquiar, peuvent pas se maquiller. porque isso tudo é coisa mundana, não pode colocar Tu ne esmalte. peux pas mettre de vernis parce que ce sont des choses mondaines. Amém? Amen. Se você vai encontrar uma outra igreja, Et alors, si tu vas dans une autre église, ele já vai dizer que aquela ali, ele vai dizer que a mulher não pode trabalhar na obra do Senhor. ils vont dire que la femme, elle ne peut pas travailler dans l'œuvre du Seigneur. Já a outra igreja, Ou alors, dans une autre église, eles vão dar muita ênfase à prosperidade. ils vont parler beaucoup, donner beaucoup d'importance à la Só fala de prospérité. bênção. Que des bénédictions. Você vai ser abençoado. Tu vas être béni. Ninguém fala de Il n'y a arrependimento. pas de repentance. Mas todo mundo vai ser abençoado. Mais il y a tout le monde qui va être béni. Agora preste atenção. Prenez bien garde. Eu coloquei assim 4 exemplos. J'ai mis 4 exemples. Imagina que você vem nesse culto hoje Imagine, tu viens dans ce culte e aujourd'hui de você ouvir uma doutrina et tu as entendu une doctrine. e você ouvir um ensinamento. Tu as entendu un enseignement. Domingo você vai para outra igreja. Dimanche, tu vas dans une autre église. E a outra igreja fala outra coisa completamente diferente. Et l'autre église, elle va dire une chose totalement différente. Na segunda-feira, Lundi, eu quero assistir o pastor tal porque eu amo o pastor. lundi, je vais écouter le pasteur un tel parce que, oh, j'adore ce pasteur. Aí o pastor coloca outra coisa Et diferente. ce pasteur, il dit une chose totalement différente. Querido, você fica mais Et confusa. là, tu doutes encore plus. Tu es encore plus confus. Amém. Amen. Eu não tô dizendo que você precisa ficar nessa igreja, pelo amor de Jesus. Je dis pas que tu dois rester ici au nom de Jésus. Amém. Mas eu encontrei Mais j'ai trouvé como desfazer, comment défaire, destruir détruire a dúvida. le doute. Qual é Quelle est a melhor? Para onde eu devo ficar? la meilleure? Où est-ce que je dois aller? Tá aqui, queridos. C'est ici, mes bien-aimés. Salmo 119,
105, que diz assim, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Se você está desequilibrado, eu posso dizer assim, né, Si tu es queridos? déséquilibré Por causa das dúvidas, à cause des doutes, é na palavra que você deve se sustentar. c'est dans la parole que tu dois te soutenir. É na palavra que você encontra o caminho para a verdade. C'est dans la parole que tu rencontres le chemin vers la vérité. Deleite-se, queridos, nessa verdade. Deleite-se. Repose-toi sur cette vérité. Amen? Amen. Amém? E ela foi escrita para você. Elle a été écrite pour toi. Ela foi escrita para guiar você. Elle a été écrite pour te guider. Quando você for ler a Bíblia, querido, Quand tu vas lire la Bible, mes bien-aimés, peça ao Espírito Santo. demandez au Saint-Esprit. Isso aqui não é um livro C'est qualquer. pas n'importe quel livre. É a palavra. C'est la parole, É a voz. la voix, É o coração. le cœur, É a mente de Deus. l'Esprit de Dieu. E se você não abrir, Et si tu l'ouvres você pas, vai continuar na escuridão. tu vas rester dans le texte, dans les Abra a ténèbres. Bíblia. Ouvre la Bible. O Espírito Santo L'Esprit Saint, vai confirmar no seu coração il va confirmer dans ton cœur. e vai tirar toda Et dúvida il va enlever toute que doute tem rondado qui rôde a tua mente. ton esprit. A Bíblia nos fala de um grupo de crentes La Bible, elle nous parle d'un groupe de chrétiens que são os bereanos. qui sont les Béréens. Amém? Amen. Atos 17, 11, ele diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias. Para quê, querido? Para ver se as coisas de fato eram assim. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Amém. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amém. Você está aqui na igreja. Tu es à l'église. Verifique se está marcado o que ali está falando. Vérifie si ce que je Se dis tiver, est marqué. se tiver na palavra, eu aceito. Si c'est dans la parole, j'accepte. Se não tiver, querido, rejeite. Sinon, je rejette. Porque o que vai sustentar a sua vida Parce que ce qui va soutenir ta não é a vie, minha c'est pas palavra, ma parole, mas é a palavra de Deus. mais la parole de Dieu. Ela é a autoridade suprema C'est l'autorité suprême para como eu tenho que praticar a minha fé. pour savoir comment je dois pratiquer ma foi. Amém? Amen. E eu posso dizer uma coisa mais profunda? Je peux vous dire quelque chose de plus Você profond. quer andar em profundidade, Tu veux querido? marcher en profondeur, bien aimé. Para de ir pra lá e pra cá. Arrête d'aller de tous les côtés. Uma hora eu tô aqui, Un jour, je suis là. uma hora eu tô acolá. Un autre moment, je suis E là-bas. aquele que fica só pingando, que nem ônibus, querido. Et celui qui Dans qui tous va un les peu arrêts, partout, poum, dans poum, tous les poum. arrêts comme un bus, Um bus não cria raiz. il ne crée pas de racines. Amém? Amen. Glória a Deus. Em Glória a vez de Deus. criar raiz, vai criar confusão. Au lieu de créer des racines, tu vas créer du doute. Amém? Amen. Outro ponto, ajude aos que duvidam. Un autre Amém? point, aide ceux qui doutent. Normalmente, quando a gente encontra alguém que duvida, Souvent, quand on trouve quelqu'un qui doute, a gente quer repreender essa pessoa, né? on veut reprimander cette personne. E é absolutamente normal. Et c'est normal. Amém? Amen. A palavra de Deus diz em Judas 1:22, ele diz assim, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Jude 1, 22 dit « Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Amém? Amen. Certamente você teve dúvida. Certainement, tu as eu des doutes. E eu creio e espero Et je crois et je que l'espère tinha alguém ali para te ajudar, qu'il y avait quelqu'un pour t'aider, para te iluminar, pour t'illuminer, para te apoiar, pour te soutenir, para te conduzir. pour te conduire. Amém? Amen. Ele diz aqui, em vez de fugir, outro ponto, né? Em vez de fugir, permaneça em comunhão com os irmãos. Un autre point. Au lieu de fuir, reste en communion avec tes frères. Amém? Amen. Quando nós voltamos a falar do apóstolo Tomé, Quand nous revenons à parler de l'apôtre Thomas, além dele não ir procurar nos fariseus ou nos homens da lei, en plus du fait qu'il ne soit pas allé chercher avec les pharisiens, les hommes de la loi, ele também não fugiu. il n'a pas fui.
Lembra que eles estavam com medo? Ils avaient peur. Mas ele permaneceu ali junto com os seus irmãos em comunhão. Mais il est resté en communion avec ses frères. Certamente, queridos, Certainement, eles estavam, eu imagino, né? j'imagine, Que eles estavam ali todos reunidos. qu'ils étaient tous réunis. Não existia Bíblia, Et c'est pas de la Bible, mas existia escritos mais il y avait des écritures, que os apóstolos des apôtres ou as pessoas que andavam com Jesus ou escreviam. des personnes qui marchaient avec Jésus. qui Então eu avaient écrit. imagino que naquele momento eles estavam todos reunidos, Donc à ce moment, je pense qu'ils étaient tous olhando os réunis, escritos, en regardant les écritures, lembrando as palavras do en Senhor se rappelant des e paroles du Seigneur, trazendo esperança dentro do coração deles. en prenant de l'espoir dans leur cœur. Eles não estavam olhando o Instagram, Ils regardaient pas Insta, eles não estavam olhando as séries da ils Netflix, regardaient pas les séries sur Netflix, eles não estavam olhando talvez as pregações, a maratona de pregação. ils regardaient pas une série de prédications, Tá aqui, queridos, o tesouro tá aqui ils dentro. regardaient ce trésor, mon bien-aimé. É chegado o momento que você, como filho, C'est le moment où toi, comme fils, tem que deixar de ser analfabeto tu dois arrêter d'être analphabète e abrir a Bíblia e ler. et ouvrir la Bible et lire. A gente pode ouvir alguém falando história pra gente On peut entendre quelqu'un raconter des histoires pour nous quando nós somos crianças e bebês. quand on est des petits enfants, Mas bébés. desde que nós crescemos, Mais quand on grandit, é da nossa vontade de conhecer. c'est notre volonté de connaître. Tem que vir de mim, de você. Ça doit venir de toi et de moi. Amém? Amen. E ele estava ali todos em lugares fechados. Ils étaient tous dans des endroits fermés, Cet endroit fermé. cet endroit fermé. E a Bíblia diz que uma semana depois, Une semaine après, la Bible dit, enquanto todos estavam reunidos, quand tous étaient réunis, Jesus ele volta Jésus il revient e aparece. et il apparaît. João 20, 26, 29 diz assim: 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Mas de repente, como antes, Jesus surge no meio deles. A paz seja com vocês. Glória a Deus. Disse ele. Então disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. 28, ele diz assim: meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Glória a Deus. Jean 20, du verset 26 au 29 dit: 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amém, queridos. Amen. Geralmente, quando a dúvida chega, Généralement, quand le doute il arrive, a gente quer se esconder, on veut se cacher né? Talvez por vergonha, par honte, porque a gente olha para o lado, parce qu'on regarde d'un côté, o irmão tá ali, né? Nossa, eu creio, Jesus. le frère il est là. Tu vai me curar, Jesus, eu Tu vas me recebo. guérir, je reçois. E você se sente estranho. Et toi, tu te sens bizarre. É porque quando consigo sentir tudo isso, Pourquoi né? moi je ressens pas tout ça? Querido, não sinta vergonha. Mais ne soyez pas, Facilmente, n'ayez pas honte. facilmente podemos nos encontrar nesse lugar de vergonha. Facilement, on peut se mettre dans cet endroit de honte. Por que que os outros estão conseguindo crer e eu não? Pourquoi les autres, ils arrivent à croire et pas moi? Isso não faz de você menos cristão que o outro. Ça ne se fait pas moins croyant que les autres. O que é lindo de tudo isso Ce qui est le plus beau dans tout ça, é que Jesus, quando ele chega, c'est que quand Jésus il arrive, ele diz: a paz esteja com il dit vocês. que la paix de Dieu soit avec vous. Mas depois ele foi falar diretamente com Tomé. Mais après, il est allé voir directement Thomas. Ele não falou com outros discípulos. Il n'a pas parlé avec les autres Ele se disciples. dirigiu a Tomás, Il s'est dirigé Tomé. vers Thomas porque ele sabia que ele precisava resolver de uma vez por todas parce qu'il savait qu'il devait résoudre esse problema de dúvida que ele tinha. problème de doute qu'il avait. Querido, não é momento de se isolar. C'est pas le moment de t'isoler. Se você está com dúvidas, Si tu as des doutes, reconheça. reconnais-les.
diante de Deus, devant Dieu, diante de Jesus, devant Jésus, diante do Espírito Santo, o ajudador. devant le Saint-Esprit qui est ton aidant. Reconheça também diante dos irmãos. Reconnais devant tes frères. Se juntem em oração, em comunhão. Rejoignez-vous en prière, en communion. E nesse momento, Et à ce moment-là, você vai encontrar a tu resposta. auras des réponses. Aleluia. Alléluia. Querido, o Senhor se compadece com a sua dúvida. Le Seigneur, il a de la compassion pour tes doutes. Saber que a dúvida, eu quero terminar com essa palavra. Je veux finir avec cette Je vais finir avec cette parole. parole. Que a dúvida pode ser uma bênção. La doute peut être une bénédiction. Você já pensou nisso? Vous avez déjà pensé à ça? Nós só vemos a dúvida como um lado ruim. On voit le doute comme quelque chose de mauvais, Mas a dúvida, ela pode ser uma bênção. mais le doute peut être une bénédiction. E a bênção, ela vem do fato Et la bénédiction, elle vient du fait de que quando eu tenho essa dúvida, que quand j'ai ce doute-là, em vez de eu me afastar, au lieu de m'éloigner, ao contrário, au contraire, a dúvida me leva a buscar mais do Senhor, ce doute, il m'amène à chercher plus Dieu, a conhecer mais essa à verdade, connaître plus la vérité, a buscar mais profundidade, à chercher plus de para profondeur, que essas dúvidas sejam destruídas. pour que ces doutes ils soient brisés. Após esse momento de dúvida, Après ce moment de doute, Tomé ele saiu fortalecido, Thomas, il est queridos. sorti fortifié. E certamente Et certainement, a fé dele sa foi, não foi mais a mesma. elle a plus été la même. Amém. Amen. Eu tenho falar um pequeno testemunho rapidinho. Je vais vous partager un petit témoignage rapidement. Tem um escritor, Il y a un écrivain, doutor e docteur, muito famoso no qui est Brasil, très célèbre au Brésil, que é o doutor Augusto Cury. qui est docteur Augusto Cury. Ele se dizia o ateu mais forte, o mais conhecido do mundo. Il se disait l'athée le plus fameux, célèbre du monde. E finalmente, quando ele começou a ler a Bíblia, Et finalement, quand il a commencé à lire la Bible, talvez para contestar a verdade que estava ali dentro, et sûrement pour contester la vérité qui était ele dedans, caiu de joelhos diante da maravilha de Jesus. il est tombé à genoux face à cette la merveille de Jésus. Amém? Amen. E ele achava que Deus ou Jesus Il croyait que Jésus, Dieu, era um produto da sua psique. c'était un produit de sa Psique. Psique. psyché. Mas ele foi totalmente transformado quando ele abriu a Bíblia Mais il a été totalement transformé quand il a ouvert la Bible para conhecer Jesus. pour connaître Jésus. Você imagina se faz isso com um ateu? T'imagines si ça fait ça avec un athée? Imagine comigo e com você, T'imagines avec toi que et já moi, tem um coração aberto qui avons déjà un cœur ouvert para receber o Evangelho. pour recevoir l'évangile. E ele diz essa frase que eu achei extremamente Et il linda. dit cette phrase que je trouve extrêmement belle. Ele diz: amar a Jesus não é apenas um ato de fé, mas uma decisão de muita Il dit inteligência. cette phrase qui dit aimer à Jésus, ce n'est pas un acte de foi, mais c'est une décision de beaucoup d'intelligence. Amém, queridos? Eu quero que você se levante agora. Je veux que vous vous leviez. Nós vamos orar nesse momento. Nous allons prier. Quero que você feche seus olhos, Fermez vos yeux, que você baixe a sua que cabeça. vous courbez votre tête. Aleluia. Talvez você esteja nesse nível de joelhos. Peut-être que vous êtes à ce niveau de genoux. Você começou a dar passos de fé Vous avez commencé à donner des pas de foi e você se sente assolado pelas ondas da dúvida. et vous vous sentez emporté par les vagues du doute. Amém. Eu quero te dizer que você não pode, não precisa mais ter vergonha. Je veux te dire que tu n'as pas besoin de sentir la honte. Você pode se tomar o exemplo de Tomé, Tu peux prendre l'exemple de Thomas, exemplo de João Batista, l'exemple de Jean-Baptiste, que buscaram na pessoa de Jesus, qui ont cherché en Jésus, na comunhão com os irmãos dans la communion avec les e frères na leitura da et palavra, dans la lecture de la parole, aquilo que veio fortalecer a sua fé ce qui a fortifié leur foi e destruiu as suas et dúvidas. qui a détruit leurs doutes. Pai, Père, em nome de Jesus, au nom de Jésus, nós nos colocamos diante de Ti. nous nous mettons face à toi. Eu coloco cada coração aqui presente. Je mets chaque cœur ici présent. Senhor, Tu conhece cada coração. Seigneur, tu connais chaque cœur. Tu conhece os passos de cada um de nós. Tu connais les pas de chacun de nous. Tu conhece ali onde são as dúvidas mais
fortes na mente de cada um de nós. Tu sais où sont les doutes les plus forts dans nos pensées. Senhor, é só o Senhor que pode vir revelar Il n'y a que toi qui peux révéler quais são as quels dúvidas sont les doutes mais persistentes les plus persistants que cada um de nós que temos. chacun de nous avons. Talvez não conseguimos te ver como um pai, Peut-être nous ne te voyons pas comme un père porque nós tivemos a ausência de um pai terreno. parce que nous n'avons pas eu de père terrestre. E nós temos dificuldade Et on a la de difficulté, te assimilar como um pai bondoso, de te ver como um pai bondoso. on a la difficulté de te voir comme un père bon Porque nós não tivemos esse pai parce qu'on n'a pas eu ce père natural. naturel. Mas, Pai, em nome de Mais Jesus, Père, au nom de Jésus, Tu é aquele que vem destruir toda dúvida. tu es celui qui vient détruire tous les doutes. Ajuda cada um de nós. Aide chacun d'entre nous. A nos encoraja para que nós possamos ter coragem para colocar essas dúvidas em Ti, Encourage-nous pour qu'on puisse mettre ces doutes en toi, através da Tua palavra. au travers de ta parole. Que a Tua palavra venha iluminar os nossos corações. Que ta parole vienne illuminer nos cœurs. Que aqueles que estão passando dificuldades, Que ceux qui ont des difficultés, aqueles que têm dúvidas, ceux qui ont des doutes, que eles possam se chegar até a Ti. qu'ils puissent s'approcher de toi. Que quebra todo muro, Senhor, Casse tout mur de incredulidade, d'incrédulité, de medo até, de peur que impede qui empêche essas pessoas de buscarem em Ti a ces resposta. personnes de trouver en toi la réponse. Quebra a vergonha, Pai, Brise la honte dessas pessoas que não têm coragem de dizer aos irmãos, de ces personnes qui n'ont pas le courage de parler aux frères, de pedir ajuda, de demander de l'aide, de pedir oração. de demander des prières. Leva-os, Pai, Emmène-les, que eles se sintam qu'ils confortáveis, se sentent confortables, que eles se sintam encorajados a vir até nós buscar ajuda, qu'ils se sentent encouragés de venir jusqu'à nous demander de l'aide, que não há vergonha em ter dúvida, qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide, a ter à dúvida, avoir des doutes. mas que em Ti essas dúvidas Mais en nous, ces doutes, podem ser destruídos, ils peuvent Pai. être détruits, Père. Tira-nos desse terreno escorregadio, Enlève-nous, Seigneur, de ce terrain glissant, que nós possamos avançar em fé que nous puissions avancer en e nos foi levantar. et nous lever. Não precisamos ver para crer. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nós cremos. Nous croyons. E porque cremos, Et car nous voyons, nós vemos. Porque car nous croyons, nous voyons. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Pode